Então o Copom decidiu manter a nossa taxa de juros em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de alta, um dos mais rápidos ciclos de alta da nossa taxa de juros nos últimos anos, que saiu de 2% para 13,75%. Eu acho que isso, gente, é muito dentro do que a gente já esperava. Eu já havia comentado isso com vocês, não somente aqui no canal no YouTube, mas também nas minhas outras redes, no Instagram e tal, que talvez não fazia muito sentido mais um aumento na nossa taxa de juros, dado que o nosso IPCA acumulado dos últimos 12 meses está em 8,7%. E uma taxa de juros de 2 dígitos, como a que a gente já está vivendo, ela já traz aperto monetário, mais aperto monetário em cima desses índices de inflação. E aí, por isso, eu não acreditava naquele aumento que uma parte do mercado estava acreditando que a gente iria para os 14%, né? É claro que é importante também trazer para essa avaliação que o Copom provavelmente ele decidiu por isso, porque nos últimos meses nós vimos então uma queda nesses índices de inflação. Nós saímos de uma inflação de 2 dígitos para uma inflação de 8,7%. Claro que muito puxado, né, por conta dos combustíveis e da energia que caiu depois das medidas que o governo acabou aprovando. Ainda assim, a parte de alimentação acabou subindo quase 15% quando a gente olha só esse cantinho, mas a questão é que nós recuamos um pouco, eles têm perspectivas que a gente recue ainda mais até o final de 2022 e que a gente feche então com um IPCA em aproximadamente 8%, alguns falam sobre até menos, né? Talvez 7,5% por ali. Mas aí eu sou um pouquinho mais cética, mas de qualquer maneira é muito menos do que uma inflação de 2 dígitos, que foi o que a gente teve no ano passado, mas ainda assim muito acima do teto da meta de 5%, que é o que a gente teria até então que ficar dentro disso, mas com certeza a gente não vai ficar, né? Só que qual que é o ponto sobre tudo isso, né? Nós vimos então o fim então desse ciclo de alta na taxa de juros e muitos já começam a se questionar, Bea, será que vale a pena ainda assim continuar investindo em fundos imobiliários de recebíveis, fundos imobiliários de papel, aqueles que investem em CRIs, LCAs, LCIs, ou enfim, outros títulos? E aí, basicamente, eu quero trazer para vocês hoje 2 fundos imobiliários, um de papel e um de tijolo, que eu acho que vale a pena sim colocar na mira de estudo de vocês. E eu digo na mira de estudo porque eu acredito que vocês não tomem as decisões de vocês só assistindo um vídeo no YouTube, depois vocês sempre vão dar uma pesquisada um pouco maior. E se vocês não fazem, eu recomendo que vocês passem a fazer isso a partir de hoje. Mas, de qualquer maneira, eu quero trazer para vocês essas 2 classes de fundos imobiliários diferentes, porque vocês vão entender o meu raciocínio de não querer ser tão 8 ou 80 nesse momento, de talvez querer abandonar os fundos de recebíveis e olhar tudo para fundo imobiliário de tijolo, que vários, né, estão com excelentes descontos. Então, me acompanhe até o final do vídeo para vocês entenderem melhor essa resenha. Para quem é novo por aqui, eu já peço para se inscrever aqui no canal, deixem um like também. E um ponto muito importante, gente, é que eu vou falar do KNCR11, por exemplo, e ele tá no último relatório que a Levante fez sobre fundos imobiliários, junto com um outro fundo imobiliário lá que eles falaram, mas que eu confesso que eu não lembro qual que é. Mas eu vou deixar o relatório para vocês aqui, e se vocês olharem o relatório e o vídeo, serão basicamente 3 análises de fundos imobiliários e não só 2, que então são os 2 que eu vou falar nesse vídeo, porque o outro fundo de tijolo que eu vou trazer, ele é diferente do da Levante, mas me chamou muita atenção pela qualidade dos imóveis e também dos clientes que ocupam esses imóveis, beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala dos fundos imobiliários de recebíveis, é muito importante a gente sempre analisar a composição da carteira para entender como eles serão afetados e o que vale a pena e o que não vale a pena. Por quê? Quando a gente tem alguns fundos de papel que eles estão muito atrelados ao IGPM, ao IPCA, e a gente viu a queda na inflação e nós temos perspectivas para mais quedas até o final do ano, a gente já entende que alguns fundos imobiliários dessa categoria, eles podem sofrer um pouquinho mais e distribuir menos do que eles estavam distribuindo. E não que seja algo ruim, porque ainda assim a gente tem uma inflação relativamente alta. Só que, olhando o cenário que a gente vive hoje, que a gente chegou nos 13,75, e eu acho que a gente não deve ver novos aumentos para isso, eu acho muito mais interessante olhar para fundos imobiliários de papel que tem mais CDI na composição da carteira. E por isso que eu trago o KNCR11 para vocês. Como vocês podem ver, 95, quase 96% dele é composto por títulos que estão atrelados ao CDI. E a perspectiva é que a gente ainda tenha uma taxa de juros de 2 dígitos até o ano que vem, e ainda que a gente tenha alguns cortes, talvez ali para o segundo, terceiro, quarto trimestre de 2023, ainda assim a gente deve ver uma taxa de juros acima de 10,5%, de 11%, né? O que torna
com que esse fundo imobiliário, que hoje já distribui bons proventos, como vocês podem ver aqui, mais de 1,28% nesse último mês, quando a gente fala nos últimos 6 meses, né, mais de 1% em cada mês, que ele continue distribuindo bons dividendos, ainda que a gente tenha alguns pequenos cortes, por exemplo, no ano que vem, na nossa taxa Selic. Isso por quê? Porque ainda assim ela vai continuar alta e a maior parte desse fundo imobiliário está atrelado ao CDI. Qual que é o ponto sobre ele, né, gente? Eu acho que o ponto é que ele não é o fundo imobiliário mais barato, mas ele também não tá caro. Hoje ele negocia aproximadamente uma vez o seu valor patrimonial. Os fundos imobiliários, quando a gente olha o IFIX, 2 meses atrás, é óbvio que as coisas estavam um pouco mais baratas, mas a gente tem que pensar no preço que a gente tem hoje e o que a gente pode esperar para frente. Então, entendendo que ele vai continuar com uma boa distribuição para esse ano e para o ano que vem, eu acho que pagar o preço justo nele, acho que é ok, dado essa distribuição que ainda é isenta do imposto de renda, né? Mas beleza, gente. Saindo do KNCR11, eu quero trazer para vocês agora o BRCO11, né? O Bresco, que ele é um fundo imobiliário basicamente de logística. Por quê? Ele tem 11 galpões logísticos dentro da sua composição, vacância praticamente zerada, e o que me chama mais atenção, e aí eu quero já compartilhar a tela com vocês, é que, claro, eles têm até uma concentração um pouco maior em São Paulo, quase 60%, mas eles também estão no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e tal. Mas o que mais me chama atenção dentro desse fundo imobiliário é justamente a composição da carteira de clientes que ocupam, então, esses galpões logísticos, né? Então, a gente tem Magazine Luiza, Mercado Livre, BRF, Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar. Então, basicamente, são clientes né, que são clientes muito bons, alguns com aqueles contratos atípicos, né, que é muito interessante para as empresas, né, para os galpões logísticos que operam então com essas empresas. Então, isso é o que acaba me chamando mais atenção, não somente uma vacância muito baixa, diversidade, né, dos seus galpões logísticos em regiões diferentes, mas também os clientes que são considerados AA. Qual que é o ponto sobre esse fundo imobiliário, então, de logística, né? Quando a gente fala de um fundo de tijolo, a maioria dos fundos dessa categoria na nossa Bolsa de Valores, eles apresentam um certo desconto, mas muito porque a rentabilidade deles não são das melhores, pelo menos quando a gente compara, por exemplo, com um fundo de papel. No caso do BRCO11, ele distribuiu nesse último mês 0,63%, bem diferente, por exemplo, do KNCR11, e nos últimos 12 meses, quase 7%. Só que qual que é o ponto sobre fundos imobiliários de renda, né, ou de tijolo nesse momento? Que em determinado momento, o que a gente espera? Que a nossa taxa de juros ela volte para sua média, para sua normalidade, vamos dizer assim, de 6, 7%, por exemplo, e aí essa rentabilidade ela vai voltar a ficar interessante. Só que qual que é o ponto sobre isso? Hoje, por exemplo, o BRCO11 ele negocia a 0,85 vezes o seu valor patrimonial. Então, ele negocia abaixo do seu valor patrimonial, ele tem um certo desconto. Então, pensando nesse longo prazo, o que eu penso para fundo de tijolo nesse momento? Que a gente tem que aproveitar alguns descontos e entender que essa rentabilidade que hoje, se comparada com fundos de papel, ainda é baixa, mas que lá na frente tudo isso vai ficar mais interessante, e se a gente tiver uma queda nessa taxa de juros, os fundos de papel também vão acabar distribuindo menos, e esses fundos de renda, eles tendem a se valorizar também. Então, basicamente, eu trago para vocês um fundo de renda e um fundo de papel para vocês entenderem que, mesmo no cenário atual, onde talvez a gente não tenha novos aumentos na taxa de juros, a gente não precisa ficar nesse 8 ou 80, ou tudo em tijolo ou tudo em papel. Eu acho que dá sempre para a gente mesclar um pouquinho, principalmente e acima de tudo isso, analisando o portfólio de cada um deles, beleza? Mas bom, pessoal, eu queria realmente trazer esses dois fundos imobiliários. Se vocês olharam o relatório da Levante, vocês já viram que tem um outro que a gente acabou não comentando aqui nesse vídeo de hoje, mas eu quero saber de vocês, dado todo o cenário que a gente está esperando, não somente para 2022, mas também 2023, tem algum outro fundo imobiliário que chama a atenção de vocês? Podem escrever aqui nos comentários que eu quero saber, e eu acho que isso também sempre acaba fomentando um debate interessante entre vocês. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.